Aqui nós conseguimos ver, ó, que as hemácias têm uma hemácia grandona aqui e uma hemácia pequenininha aqui, por exemplo. E aí você tem uma variedade de tamanhos de hemácia, tá? Então, essa é uma informação que só olhando no microscópio para a gente perceber e identificar. A tendência é de que essas células maiores sejam hemácias jovens, mostrando que a medula óssea está jogando células jovens na circulação sanguínea. Aqui nós vemos a coloração, ó. Isso é uma hemácia, mas olha como ela está esquisita, está branquinha, né? Clarinha, fininha. Não é essa hemácia aqui, ó. Tá? A hemácia praticamente está a hemácia sem cor. Né? Hipocromia, que a gente chama, falta de cor na hemácia. Tá? Geralmente relacionado com falta de ferro. Olha que informação médica importante, né? Falta de ferro. Os leucócitos, né? Então a gente tem vários, então olhando no microscópio a gente vai conseguir ver os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos, monócitos, enfim. O que a gente quer aqui é o seguinte, cada célula dessa tem algumas funções um pouco diferentes, e o aumento ou redução de cada uma delas nos dará uma direção diagnóstica diferente. Aqui é só para vocês verem, é mais ou menos parecido com aquela que eu mostrei da hemácia. A partir de uma única célula, lá na medula óssea, tá? Dentro dos ossos longos, existe tecido que produz células do sangue. Dentro desse tecido, dentro dessa medula óssea, existem células mães, células que vão dar origem às demais. Então, a gente, a partir dessa célula aqui que tem na medula óssea, ela vai se diferenciando, vai se transformando em células diferentes. Olha que interessante isso, tá? Então, nessa linha aqui, ó, de geração, vai formar as hemácias. Já nessa linha aqui, ó, essa célula vai se diferenciar nessa, depois nessa, e vai criar quem? Os leucócitos, que tem grânulos, né? A gente chama de granulócitos. Aqui, ó, nessa linha vai formar o linfócito. Nessa outra linha vai formar o monócito, que não tem grânulos, há granulócitos, mas são todos leucócitos, tá? E aqui? Aqui a gente vai ter a linha de formação da plaqueta. Ok? Então, olha que interessante. A partir de uma única célula, lá na medula óssea, dentro do osso, vai formar todas as células que tem no sangue, a partir da diferenciação dessa célula em outras células. Muito bem. Então, se eu começar a ter falta de célula no sangue, de todas elas, todas diminuiu tudo. Não tem pouca plaqueta, tem pouco linfócito, tem pouco neutrófilo, tem pouca hemácia, tem pouco tudo. A gente começa a pensar em doenças que afetam a medula óssea, tá? Doenças que afetam a produção de sangue. Aqui são alguns neutrófilos, tá? Aqui é a carinha do neutrófilo, que pode ser visto na lâmina de microscópio, através da coloração que nós acabamos de estudar. Aqui um bastonete, um linfócito, a carinha, ó, se você olhar, você vai ver, são um pouco diferentes, né? Aqui tem vários núcleos, aqui tem um núcleo em forma aqui de telefone, de fone de telefone, o linfócito, que o núcleo toma quase toda a célula, o monócito, uma célula grande, com um núcleo grande. Aqui nós vemos uma outra célula chamada basófilo, e aqui o eosinófilo. O eosinófilo ele tem grânulos vermelhos, ó, parecido com a cor da hemácia. E essas célulazinhas pequenininhas aqui, ó, são as plaquetas, ó.
a plaqueta. Que dá para a gente contar. Uma plaqueta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plaquetas nesse campo aqui, tá? Aqui é um aglomerado de plaquetas. São plaquetas que grudaram uma na outra, formando uma placa, como quando elas fazem a coagulação do sangue. É isso que elas fazem, vão grudar uma na outra. Então, nesse caso aqui, esse é chamado de agregado plaquetário, o sangue foi colhido, mas o anticoagulante começou a não agir muito bem. E como ele não agiu bem, as plaquetas se grudaram todinhas, formando esses grumos aí de plaquetas. Ótimo, gente. Fizemos aí uma exposição sobre o hemograma. É claro que a intenção não é ensinar a fazer o exame, nem ver tudo que se pode saber sobre o hemograma, não é nada disso, né? Na qualidade de auxiliares veterinários, vocês poderão ter, entre tantas funções, poderá ser solicitado que vocês treine para realizar os hemogramas da clínica. Isso é perfeitamente possível que a direção da clínica convoque você e fale, olha, estamos precisando de alguém para ficar no laboratório e executar tecnicamente os exames. Então, a nossa intenção é já dar uma ideia para vocês do que é um trabalho laboratorial, tá? De como se normalmente são feitos esses exames. E essa é a nossa intenção aqui. Pelo menos vocês já têm uma visão aí de várias possibilidades aí de equipamentos, de exames que são feitos na clínica. Tem muito mais, e nós vamos continuar aqui falando sobre a área de patologia clínica, mas agora o chamado perfil bioquímico, tá? Enquanto o hemograma é feito com sangue total, o perfil bioquímico, ele avalia as substâncias químicas presentes na parte líquida do sangue, no plasma, tá? No plasma. Então, é análise quantitativa de diversas substâncias presentes no plasma, que é a porção líquida do sangue. Essas substâncias estão relacionadas com o funcionamento de diversos órgãos, permitindo uma análise de se tal substância aumentou ou diminuiu, tal órgão pode estar sobrecarregado ou pode estar com deficiência. Esses exames são realizados por meio de equipamentos próprios para essa análise. O plasma o plasma é a parte líquida do sangue com anticoagulante. Então, se eu colher o sangue com anticoagulante e deixar simplesmente separar as células do líquido, eu vou ter o plasma. Se eu colher o sangue sem anticoagulante, o que vai formar a gente chama de soro, tá bom? Mas é a parte líquida do sangue de qualquer jeito. Algumas substâncias podem estar presentes no plasma e não no soro e vice-versa. Por isso, é muito importante quando se vai encaminhar ou fazer um exame de sangue, bioquímico, saber com o laboratório se a gente deve encaminhar plasma, se pode encaminhar plasma ou se pode encaminhar o soro, tá? E isso vai diferenciar o meio de coleta. Então, alguns exemplos de exames bioquímicos, porque o número é muito grande, a gente não tem nem por que ficar falando que é a parte médica, né? De qual exame serve para isso, serve para aquilo, isso não cabe aqui. Mas alguns exemplos para que vocês tenham essa noção é interessante. Então, por exemplo, se eu quero saber sobre o fígado, né? Função hepática, lembrando, hepático refere ao fígado,
Tá? Se o fígado do paciente, será que ele está com alguma hepatite, com alguma deficiência do fígado? O que está acontecendo? Alguns exames vão dar noção sobre o funcionamento do fígado. A chamada LT, FA, albumina, ácidos biliares, bilirrubinas, tudo isso pode ser solicitado. Olha, eu quero que meça aí a quantidade de albumina que tem nesse soro. Por exemplo, função renal, esses são os mais comuns da gente pedir, função hepática e renal. As substâncias chamadas creatinina e ureia. Então, se o rim de um paciente não está muito bom, não está funcionando muito bem, existe uma tendência dessas substâncias aqui, creatinina e ureia, aumentarem, porque elas param de passar pelo rim para formar urina. Outros exames comuns que a gente vocês já devem ter ouvido falar, né? Colesterol, triglicérides, glicose, sódio, potássio, cálcio, dosagem de hormônios no sangue, entre tantos outros exames. Aqui nós temos um pequeno exemplo de interpretação da função hepática. A ALT é uma enzima, é uma substância, tá? Que está no fígado, está dentro das células do fígado, ó. Ela fica no interior da célula hepática, tá? E quando ocorre, então, uma destruição da célula, a célula se rompe por causa de uma intoxicação, de uma doença que ataca o fígado, o que acontece? Com a lesão da célula, a ALT é liberada para a circulação sanguínea. E quando eu faço a medida dela no exame bioquímico, ela vai dar o quê? Alta, vai estar aumentada. Isso então me fala, opa, eu tive uma LT muito alta, provavelmente eu tenho lesão hepática. Bom, aqui nós estamos agora mostrando alguns equipamentos automáticos. Então, os exames são feitos automaticamente pela máquina, né? Existem as máquinas que fazem o hemograma. Então, aqui é muito interessante porque os resultados são em minutos, às vezes menos de 2 minutos já tem o resultado. Algumas máquinas em menos de 2 minutos já dá um resultado. E dá lá hematócrito, quantidade de leucócitos, o diferencial, se tem neutrófilo, linfócito, já sai o resultado aqui nesse papelzinho aqui. Tá? Então, esses exames são muito legais, é muito legal uma clínica que tenha um equipamento assim, embora o veterinário deve ter ciência de que esse resultado não é completo, e às vezes um hemograma completo feito, feito olhando a lâmina e com todos os detalhes que nós conversamos aqui, possa ser valioso para uma interpretação adequada, mas para uma interpretação rápida, inicial, emergencial, o hemograma feito automatizado em menos de 2 minutos é um auxílio fantástico para o veterinário tomar decisões. Esses equipamentos aqui são para dosagem de glicose, tá? É um aparelhinho pequenininho, comprado em farmácia, com as fitas, porque são utilizadas para as pessoas que têm diabetes, né? E funcionam muito bem para os animais. Uma gotinha de sangue, uma gotinha de nada de sangue colocada nessa fita aqui, ela é introduzida no aparelho e em menos de 1 minuto, a gente tem a quantidade de glicose no sangue. É um exame muito bom, que a gente precisa ter na clínica para fazer para os pacientes. Aqui são alguns equipamentos automáticos para fazer a chamada bioquímica sérica, tá? Então, são aquelas substâncias bioquímicas que nós acabamos de ver, como a função renal, função hepática, colesterol, triglicérides, tá? Esses aparelhos automatizados também com uma das grandes vantagens é que eles precisam de pouquíssima quantidade de soro ou de sangue para fazer o exame.
né? Então, as técnicas mais laboratoriais, às vezes, precisa de um volume maior do que essas maquininhas exigem. Então, isso é muito legal. A gente, às vezes, com um filhotinho, mesmo um filhotinho, um cãozinho pequenininho, a gente consegue ter sangue suficiente, facinho, para fazer análise completa de bioquímico por causa da existência desses aparelhos automatizados. De sangue, a gente, vamos dizer, viu aí os principais exames e vamos agora conhecer um pouquinho sobre outro importante exame da clínica, que a clínica pode começar a fazer no próprio laboratório, que é o exame de urina, a urinálise, também chamado de urina tipo 1. Por quê? A urina, ela elimina diversas substâncias do organismo. Então, além de água, sai alguns eletrólitos, sódio, potássio, por exemplo, elementos tóxicos da circulação sanguínea. Essas substâncias podem ser medidas, mensuradas, e vão trazer informações sobre o funcionamento do organismo. Então, o exame de urina, ele traz inúmeras informações sobre o estado de saúde do paciente. E ele deve ser realizado rapidamente, porque a urina, ela sofre alterações com muita facilidade. Então, é possível mandar para um laboratório para fora? É possível, mas isso deve ser feito rapidamente, não pode ser para o dia seguinte. Então, essa é uma das grandes vantagens do laboratório ser na própria clínica. A coleta da urina, idealmente, é feita através desse processo aqui, ó, chamado cistocentese. A gente já vai olhar. Mas também, em alguns casos, ela é feita pela micção natural, quer dizer, o animalzinho urinar normalmente, por conta dele, ou por sondagem uretral. Vamos olhar aqui. Então, esse método aqui, ele, evidentemente, impede que a urina fique contaminada. Então, ele é usado só em último caso. Às vezes, não tem outro jeito. Tá? Geralmente é colocado o paciente ou no canil ou numa gaiola, com plástico limpo de piso, né? O cachorro lavado, limpo. Quando ele faz o xixi, aquele xixi fica ali no plástico, a gente colhe. Tá? Mas o resultado, a gente já sabe que vai dar bactérias, e a gente não vai poder entender que aquela bactéria estava dentro do cachorro, né? Essa coleta é com sonda, ela é muito fácil de ser feita no cachorro macho, né? A sonda uretral é colocada na uretra, no pipizinho do animal, até chegar lá na bexiga, lá dentro. E então aqui é coletado a urina. Esse exame também tende a trazer bactérias, porque o contato aqui com toda essa região, por mais limpa que seja, geralmente contamina a urina. E esse método aqui é o método de punção, chamado cistocentese, tá? Então, faz-se a asepsia cirúrgica aqui, limpa bem essa pele. Aqui, essa mão aqui do colega está segurando a bexiga do animal lá dentro, ele está sentindo a bexiga cheia, ele puxa a bexiga para ela encostar aqui na parede da barriga, e ele, então, introduz a agulha direto na bexiga e colhe a urina. Essa forma é a forma que dá resultados mais próximos da realidade ali da urina. Então, existem inúmeros tamanhos de sondas uretrais, né? Essas daqui são especiais para gatos, são sondas utilizadas em gatinhos. Na fêmea, a coleta é bem difícil, porque o que a gente vê aqui é a vulva, né, da fêmea, a vulva, e a abertura da uretra é lá dentro, ó. Então, para a gente conseguir sondar, você tem aqui a vulva, aqui a vagina, aqui, ó, o caminho lá, a vagina indo lá para o útero. Esse caminho aqui vai lá para o útero. Então, antes de passar aqui para o útero, tem uma aberturazinha aqui, que seria a uretra,
e a bexiga, tá? Então, um cachorro de maior porte, o veterinário, o técnico treinado consegue, né, com o dedinho lubrificando, sentir esse buraquinho aqui e fazer passar uma sonda. A sonda entrar aqui e entrar nesse espaço aqui e sondar, tá? Mas é mais difícil. Precisa de um pouco de treino e num cãozinho muito pequeno isso não dá para fazer. Então, por isso, essa coleta de cistocentese é mais vantajosa também na fêmea. Uma facilidade para a clínica são esses exames feitos com tiras, tá? Tiras para urinálise. Então, uma tira dessa daqui, você molha a tira com a urina e ela tem quadradinhos, cada quadradinho é referente, cada quadradinho desse aqui, ó, é referente a uma coloração, é referente a uma substância da urina. E aí ela vai mudar a coloração de cada quadradinho desses. Existe uma tabela que a gente vai comparar, dependendo da cor que ficou, vai ter lá a quantidade, a dosagem daquela substância específica. Além dessa análise, existe uma outra que é feita no microscópio, que a gente, então, faz análise microscópica da urina, num procedimento chamado sedimentação urinária, para a gente olhar no microscópio as coisas que tem na urina. Então, por exemplo, pode ter hemácia, né? Pode sair sangue na urina. Aqui a gente está vendo algumas hemácias na urina. Pode ter células inflamatórias, ó, os leucócitos. Aqui a gente está vendo leucócitos na urina. Aqui a gente está vendo também algumas bactérias, ó. Tá? Então, isso aí, é claro, tem todo um processo para concentrar a urina e poder olhar no microscópio e enxergar essas coisas aí. Ó, aqui tem algumas substâncias que tem na urina, ó, essas daqui são chamadas cilindros. São acúmulos de restos de células, micro-organismos que ficam assim grudados dessa forma. E nesse outro slide, nós temos os chamados cristais na urina. São cristais minerais mesmo. Alguns têm, esse aqui é um cristal, né? Dependendo do tipo de cristal, ele tem uma cara diferente. Pessoal, terminamos mais essa etapa. Na próxima parte dessa aula, nós vamos começar falando sobre os exames de imagem. Vamos falar sobre a radiologia. Até a próxima aula.